Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Hoje vamos entrar num momento de adoração, de profunda adoração, onde declaramos ao Deus vivo que nós concedemos a Ele o nosso coração, nós nos rendemos a Ele totalmente, que Ele é o nosso desejo, Ele é o nosso anseio, que assim como uma corça anseia por águas, nós ansiamos por Ele. Onde você estiver, aquiete-se, foque-se no Deus vivo e renda-se a Ele. Vamos adorá-lo. Aleluia. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o coração, adorar-te com tudo que há em mim, te dar louvor e tudo que eu adoro és tu, Senhor. Este é o meu desejo, este é o meu desejo, honrar-te com tudo que há em mim, adorar-te. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu nome adorarei. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, seu nome dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, seu nome adorarei, adorarei, seu nome adorarei, seu nome adorarei, adorarei o seu nome, adorarei o seu nome, seu nome adorarei, adorarei o seu nome, nome acima de todo nome, nome, oh, nome poderoso, nome poderoso,
princípio e fim. Nome acima de todo nome, toda língua confessa o nome poderoso. Todos os joelhos se dobram e toda língua confessa seu nome adorarei, seu nome adorarei. Nesse nome há poder, cadeias quebradas. No nome de Jesus há poder, cadeias quebradas, correntes quebradas. Nesse nome há poder, seu nome, nome poderoso, cadeias quebradas. Oh, o nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Cadeias foram quebradas por causa da vitória que temos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela autoridade e o poder que deste a cada um daqueles que em Ti são achados santificados pela fé, no nome de Jesus. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo. Quebrando nessa noite todo o poder da bruxaria, quebrando todo encantamento contra o Teu povo. Eu oro no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Vem instruir o Teu povo, fortalecê-lo e capacitá-los a serem, ó Deus, homens e mulheres que saibam livrar-se dos cercos, das ciladas, das circunstâncias que são colocadas contra as suas vidas. No nome do Teu amado Filho. Amém. E Amém. amém. Boa noite, Ioana. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Essa noite, 2 Coríntios 4, será o nosso texto, onde nós iremos nos debruçar sobre um tema em que meditava hoje sobre o cerco de Samaria. E pensava eu, e quando fomos ou quando estamos cercados, sabe o povo o que fazer? 2 Coríntios capítulo 4, no versículo... Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 10. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 11 diz, e é assim, nós que vivemos. Estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Glória a Deus. O que eu tenho no meu espírito ultimamente, Ioana, é exatamente isso, a multiplicação da graça. Tenho dito e ensinado, e o Espírito de Deus testifica no meu interior,
que há um tempo de multiplicação. E no tempo de multiplicação é quando os inimigos de Deus mais se levantam. Havendo Sambalat e Tobias, conhecido que já quase estava concluída a obra, se iraram em demasia. Então eles incitaram ataques violentos contra a obra de Deus. É também algo que no meu espírito tem estado, além de testificar, venho ensinando que não se multiplica uma igreja partindo paredes e comprando cadeiras. Antes, os edificadores devem não rejeitar ou desprezar o modelo que Deus usa. E qual é o modelo que Deus usa? Acabamos de ler aqui no versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar em ação de graças para a glória de Deus. Quando o livro de Jó, Satanás disse que vinha de rodear a terra, Satanás desprezava a Deus em função dos frutos na vida de Jó. João 15, verso 8. Nisto é glorificado Deus, que dês muito fruto. Então, quando nós falamos da glória de Deus, o que Satanás tenta fazer é roubar a glória. Seria roubar os frutos na tua vida para que Deus não fosse glorificado na tua vida. Sendo assim, a igreja de Jesus, chamada a dar frutos, para que nisso o Pai seja glorificado. Ao mesmo tempo, que esse é o nosso chamado, é também a razão pela qual somos cercados, apartados, para que não dês fruto, para que Deus não receba de ti a glória. Aqui diz assim, no versículo 8, no versículo 7 diz, sendo nós vasos de barro, temos este tesouro. Essa é a nossa riqueza. E qual é a riqueza que ele fala? A glória de Deus. Depois diz assim, eu queria chamar a tua atenção e todos que me ouvem nessa noite, que preste diligentemente atenção a isso. Porque aqui está a tua identidade e o teu verdadeiro valor. O porquê das lutas, o porquê das mentiras que Satanás te levantam contra a tua vida. Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. Somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos somos, mas o Senhor não nos desamparou. Abatidos, mas ninguém pode nos destruir. Trazendo nós sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Negando-nos nós sempre, aqui diz assim, negando-nos nós sempre em toda a parte, nos nossos corpos, para a glória de Jesus. Com que objetivo? Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, eu negar-me a mim libera a vida do Espírito. Negar-me a mim libera a vida do Espírito. E diz assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Dar frutos é exatamente isso, é a manifestação da vida de Deus em ti. Dar frutos é a manifestação da vida de Deus em ti. Falávamos na mensagem de ontem sobre o machado e a vara. A instrução é para que você saiba como dar fruto. Para que saibas ou permitas ou seja apto para que a vida de Deus se manifeste em ti. E agora diz assim a palavra de Deus. De maneira que opera em nós o negar-nos a morte para que a vida se manifeste em vocês. O que é que ele está a dizer? Nós como líderes negamos-nos a nós mesmos para que na nossa autonegação possamos então, quando virmos a ti, o Senhor Jesus disse, quando orardes em secreto, te negares em secreto, o Pai te recompensará em público. O que isso quer dizer? A tua vida de obediência e de autonegação faz com que Deus se manifeste através de ti quando você for falar. E ele diz, esse é o meu servo, a ele ouvi. Deus confirma a palavra da boca do seu servo, que se negou a si mesmo para que a vida de Deus se manifeste através de ti. Muito importante nós fazermos ou aprendermos a andar nesse nível. Criei, por isso falei. O
espírito de fé. Eu creio, por isso falo. E nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Aquele que é chamado Espírito de Deus, o que é chamado Espírito Santo, o que é chamado Espírito de Glória, o que é chamado Espírito de Cristo, aqui é revelado como o Espírito de fé. E o que é que o Espírito de Deus faz em nós? Nos leva a crer, comunica conosco em sonhos e visões, nos traz a palavra, que se tornando um desejo ardente, falamos o que queremos, não o que queremos. Falamos aquilo que arde no nosso coração. Jeremias 29. Se disser que não falarei mais desse nome, será como fogo entranhado. Por quê? Porque esse nome é o que o Espírito de Deus me revela. A pregação da fé que me dá o Espírito, a pregação da fé que opera maravilhas no nosso meio. Creia, creia, creia. Eu creio, por isso falo. Queridos irmãos, para eu crer, o crer implica negar-me a mim mesmo. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio que eu sou amado, eu aceito a correção. Se eu creio que eu sou amado, eu aceito a instrução. Se eu creio que Deus me prometeu levar a lá, eu creio e eu aceito a instrução. Queres ir longe? Vai sentar com quem está lá à frente, porque ele será o teu limite. Assim Paulo disse, imitai-me a mim como eu imito a Cristo. Queres ir longe? Associe-se a alguém que está lá à frente. Imite ele. E é lá onde você vai chegar. Queres vencer tuas lutas? Imite o que te instrui. E aí, a instrução que ele tem vai ser a tua vitória contra o teu erro. Muito importante isso. Agora diz algo aqui muito importante que eu gostaria de ler. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Qual é essa ressurreição que ele está a falar? Quando eu me nego, a vida dele vem. Não importa se eu estou a ser corrigido em erros absurdos. Aceitar a instrução vai fazer com que o Senhor me ressuscite do erro para a vitória. Do erro para a verdade. Então, se Satanás zombava de Deus porque não tinha fruto na tua vida, é ali onde o Senhor vai operar. E ali onde pecavas, superabunda a graça. E é lá aonde muito fruto dás. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quem muito é perdoado, muito ama. É ali aonde o pecado abundou na tua vida. É onde a graça de Deus vai superabundar. Então eu quero te encorajar nessa noite a não desfalecer perante a instrução. Não desfalecer perante a correção. Porque há circunstâncias que Deus te está a treinar. A Bíblia diz que Deus deixou gigantes na terra para ensinar a Israel a arte de guerrear. Deus quis fortalecer os braços do povo dele. Então diz assim a Bíblia, encorajai os irmãos. Fortalecei as mãos fracas e os joelhos que vacilam. Como é que Deus fortalece as mãos fracas? Ele deixa certos gigantes para te instruir na arte de guerra. Aonde você é fortalecido. O teu chamado é para ser como Cristo. Inquebrável. Alguém que não muda. Em quem não há variação de sombra. Firmes no propósito. Não mais homens e mulheres como caniços, agitados pelos ventos. Às vezes é só correção. Às vezes é só repreensão. É mesmo o teu erro. Só isso que te assusta. Então o Senhor disse, vinde a mim que estás cansado. Quem está cansado de errar? Não é quem está cansado em função do pecado dele. Quem está cansado de errar, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Como é que o Senhor te alivia? Treinando as tuas mãos. Treinando e te fortalecendo na graça. Creio, por isso que eu falo. Agora, no verso 6, algo fantástico. Porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz. Aleluia. O Deus que disse que das trevas, Ele falou para as trevas, a luz resplandeça. É quem resplandeceu em nossos corações. Eu não sei qual é a tua circunstância, não sei qual é o teu estilo de vida, não sei qual é o teu erro, não sei qual é a tua imaturidade, não sei o que é que te cerca. Porém, a palavra de Deus ela é clara. O que, independentemente do que te cerca, aonde você estiver,
Deus falou no meio daquela circunstância para que a luz brilhasse. E você é a luz do mundo. Em primeiro lugar, nós ouvimos a palavra ser dirigida a nós para brilhar em nós. Mas há um momento que Deus pega nos céus e coloca eles numa dada circunstância. E Deus te diz, Joana, brilha. Porque você é luz do mundo. Então, nessa noite, a minha mensagem é de duplo sentido. No momento em que Deus faz o Evangelho resplandecer em ti, e no momento em que Deus te envia como o Evangelho para resplandecer no meio das trevas, para que haja a multiplicação da graça. Existem homens, existem mulheres, sociedades, famílias inteiras que estão nas trevas. E então Deus precisa de treinar alguém como tu. E como é que Ele começa a treinar-te? Resplandecendo o Evangelho em ti, para que depois você seja essa carta que Ele coloca nessa sociedade para que resplandeças e então a graça em ti seja multiplicada em muitos homens e mulheres. É minha oração que o Senhor não deixe as minhas palavras caírem por terra. Amém. Mas que essas palavras, além de ser só o que vai acontecer, mas que essa palavra chegue aos ouvidos de homens e mulheres que deram crédito à sua palavra. Aleluia! Há um efeito dessa palavra no ramo espiritual. Deus, que disse das trevas resplandecesse luz, foi aquele que resplandeceu em nossos corações. E assim, iluminando o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus falou sobre o meu coração, abrindo os olhos. Entendi quem Cristo é. Ou seja, as trevas estavam lá. Os erros teus, tua falta de caráter, tua falta de humildade, estão lá. Mas Deus está a falar contigo no teu coração. E à medida que brilha, que você tem uma revelação de quem Jesus é, já não precisa ser mais teimoso, não precisa ser desobediente, não precisa ser orgulhoso. Eu posso ser instruível. Eu acredito no meu chamado. Eu sei onde é que Deus vai me levar. O que prometeu é o que vai cumprir. Então eu me sujeito. Vou tirar minhas sandálias ao ponto de me tornar um servo de orelha furada. Por quê? Porque agora entendi. O que é que eu entendi? Que Deus me chamou. Agora, para que eu possa experimentar o poder e a manifestação da vida dele em mim, antes eu era rebelde, hoje eu me nego a mim mesmo. Antes eu era altivo, hoje eu declaro, andarei com um coração humilde, serei humilde, não terei olhar, não terei um coração altivo. Declare isso sobre a tua vida. Decida ser sério, ser justo. Antes eu era vencido nessa situação, hoje não. Hoje você foi chamado para vencer. Deus não vai vencer por ti, Ele já venceu. Para te dar acesso para você ser participante da mesma vitória. És tu que tens que ceder, abrir mão para ser instruível. Uma geração rebelde clama sempre por uma característica. Ninguém nos ouve, é você que tem que ouvir. A fé não vem de você falar, vem de você ouvir. Quando Deus te ouviu, Ele enviou a palavra para que você creia. Esse é o processo. Deus não vai chegar e destruir os teus inimigos. Deus não vai assustar as trevas. Ele não é assim que Ele faz. Para Deus te libertar das trevas, Ele revela-te quem Jesus é. Agora que entendes Jesus, é necessário continuar a agir assim? Não. É necessário responderes da maneira que respondias antes? Não. Agora tens em Cristo o modelo. Imita. Imita. Agora, as trevas que um dia se apoderaram do teu redor, elas fogem. Porque você virou luz. Assim, a ideia não é ir à igreja. A ideia é a luz, o evangelho resplandecer em ti. Sei lá, entendi. Eu não entendo perante tamanha salvação uma geração que diz que se sente rejeitada. O sentimento de rejeição revela você não ter entendido quão grande salvação você recebeu. O sentimento de rejeição é o abandono da tua fé. O sentimento de rejeição é você pedir outro qualquer valor para você se sentir amado. E a Bíblia diz que não fomos comprados nem por ouro, nem prata, mas pelo sangue. Fui comprado pela morte. E na morte do Cordeiro está o meu perdão.
a minha redenção, Ele é a minha provisão. E se não poupou o Filho, não nos dará com o Filho todas as coisas? São essas coisas que eu tenho meditado profundamente no meu coração. Para que também possa contribuir nas vossas vidas de modo que vocês dêem frutos na multiplicação dessa graça. Logo, se o diabo, eu lhe resisto, tu também vais lhe resistir. Se o diabo dobra o joelho diante de mim, também diante de ti tem que dobrar. Por quê? Para que nisso o Pai seja glorificado. Como podemos chegar lá? Multiplicação da glória. A multiplicação da graça. E assim o Pai não é mais somente glorificado em Jesus, em mim também, em ti também. E você que nos ouve, em nome de Jesus. Esse é o nosso... Aleluia! Esse é o nosso grande momento na fé. O espírito de fé. Creio por isso, falo. Na segunda parte eu vou querer abordar sobre o cerco de Samaria. Porque no cerco de Samaria agora tem lá um homem que é luz. Tem lá um homem que o evangelho resplandeceu no coração dele. Ele entendeu. Agora veja como é que os inimigos dele lhe rodearam e não lhe puderam parar. Assim é também o desejo dos nossos corações nessa noite. Pela manifestação da graça em mim. Para que também o inimigo não te paralise mais. O que te retia não te retenha mais. Antes te largue. E Deus disse a Satanás, Jó é justo. O evangelho resplandeceu nele. Não me adora por causa dos bens. Vais ver. E Jó dá um show a Satanás, que julgava que Jó servia a Deus por causa dos bens. Afinal, Jó servia por causa da revelação. Muitos me disseram, fanático é o pastor que lhe coloca coisas na cabeça até o dia que eles deram. Não é. É ele mesmo. É ele mesmo. Por quê? Porque o evangelho resplandeceu no meu interior. Minha oração é que também resplandeça em ti da mesma maneira. Aleluia. Pai Santo, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que te movas e toques em corações e arranques acima de tudo esse espírito de engano, esse espírito religioso que tem destruído muitos que se achegam ao teu altar para obterem aquilo que eles querem e depois virarem as costas. Antes, eu oro que atraias para ti homens que queiram a multiplicação da graça, que a vitória que viram em Jesus, a vitória que vem em mim, possam também eles desejar a mesma unção. E assim a tua graça, ó meu Pai, se multiplicar. E muitos serem a razão da tua glória. E não seja eu o único. Não seja eu o único. Não seja eu o único. Em nome de Jesus. Aleluia. Generados pelo Espírito, cheios de esperança, e como os montes de Sião, que não se abalam, regenerados pelo Espírito, cheios de esperança, e como os montes de Sião, que não se abalam. Assim somos nós, a geração que te adora, Senhor Jesus. Assim somos nós, a geração
que te adora, Senhor Jesus. A geração, oh, a geração que te adora, a geração, a geração, a geração, a geração que te adora, a geração, a geração, a geração. Eu preciso te ouvir, preciso te ouvir, preciso te ver, te conhecer, Senhor Jesus. Preciso te ouvir falar, preciso te ver agir, te conhecer. Eu preciso te ouvir, preciso te ver, te conhecer, Senhor Jesus. Preciso te ouvir falar, eu preciso te ver agir, te conhecer. Nós somos a geração, somos a geração, a geração, a geração que se rende, a geração. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Então nós abrindo 2 de Coríntios 4, vemos algo fantástico da parte do Senhor no que toca esse princípio. Diz a Bíblia no livro de Salmos 116, preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Infelizmente, quando você não tem mesmo maturidade ou profundidade nas Escrituras, você até vai ouvir pessoas a pregarem nos funerais, oh, preciosa é a morte, mentira. Precioso é o teu autonegaste. Precioso foi, aos olhos do Senhor, Abraão colocar Isaac no altar. Precioso foi o sacrifício de Jesus na cruz, sabendo que o Pai lhe ressuscitaria. Paulo em Coríntios fala de nos negarmos a nós mesmos, sabendo que o Espírito de ressurreição é a nossa herança, é o nosso lote. E a Bíblia diz aqui que o Evangelho, no versículo 4, diz, 3 e 4, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem. No livro de Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28 e Provérbios 29, diz a palavra do Senhor no versículo 1 de Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. O ímpio é aquele que não é instruído. Mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Se você aceita ser instruído, você se torna um homem justo. Um homem sábio no temor ao Senhor. Mas quando você não aceita ser instruído, qualquer repreensão você vai embora. É por isso que nós temos um monte de crianças nas ruas. Temos um monte de casas quebradas.
Temos um monte de igrejas quebradas, que depois um que foi repreendido na igreja agora vai abrir igreja. Por quê? Porque ele foi repreendido e sendo ímpio. Diz a Bíblia no capítulo 29, verso 1. Esse homem, que muitas vezes repreendido, endurece o coração, será quebrantado de repente sem que haja restauração. Cuidado quando você despreza a instrução. Diz assim a palavra de Deus no versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, só está encoberto para alguém que resiste à instrução. É disso que ele está a dizer. Agora, como é que isso opera? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem. E não lhes deu então amor para crer na verdade, por isso entregues ao espírito de erro. Tudo o que eles ouvem, entendem pelo erro, porque não amam a verdade, porque eles resistem à instrução. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Não aceitam ser instruídos. Então Satanás opera com sentimentos de rejeição e recusa a negar-se a si mesmo. Então o evangelho não se resplandece no teu interior. E assim sendo, a glória de Cristo, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Logo, quando você se recusa a ser instruído, na realidade você está a recusar-se a ver a imagem de Deus. Noutras palavras, muitas pessoas dizem assim, como é que Deus seria? Como é que Jesus seria? Os europeus disseram que é loiro, os africanos estão a dizer que é negro. Não é isso que importa. Ninguém mais o conhece fisicamente, mas no espírito. E então a revelação da imagem de Jesus é na realidade a revelação da tua identidade. Quando você aceita ser instruído, o Senhor começa a te mostrar, é isso quem tu és, esse é o teu valor, por isso é que não te permitiram isso, por isso é que te instruíram isso, para que também tu matasses gigantes, para que também tu fosses valente, para que também tu fosses valoroso. Antes de Cristo, por causa da falta de conhecimento, o diabo era o valente. Vindo Cristo, amarrou o valente do mundo e nos deu a nós a vitória. A instrução para o que nós ligássemos fosse também ligado e fez de nós esses valentes, homens de valor, pela instrução, pelo discipulado, porque não pregamos-nos a nós mesmos. Pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque o que nas trevas disse para que a luz brilhasse, aquele que nos enviou para ir pregar o evangelho enquanto você estava em trevas, era para que a luz brilhasse em ti. Qual luz? Para que você entendesse o evangelho. Para que você entendesse Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, quem é que aceitou Jesus? Quem os seus olhos foram abertos para entender a glória de Deus? Cristo é a glória de Deus. Uou. Agora eu entendi que quando Adão se tornou nu, foi porque ele deixou de ver a glória. Os seus olhos se abriram para o conhecimento do bem e do mal. Os seus olhos se abriram para as intenções de Satanás, do mal, desconfiar de tudo. Mas se fecharam para ver a glória. A Bíblia diz que Sansão não tinha se apercebido, a glória tinha ido embora. Os seus olhos se fecharam. Um homem muitas vezes repreendido, que endurece o coração, será quebrantado sem recuperação. E agora, ele disse, temos isso no nosso corpo. Entendendo nós Cristo, nos sujeitamos a padecer com Ele. Porque sabemos que o Espírito de ressurreição está sobre nós. Em outras palavras, eu estou a tentar partilhar contigo a prática da vida cristã. Quando dizem Pedro, se sois vituperados, perseguidos por causa do nome de Jesus, sobre vós repousa o Espírito de Cristo, o Espírito de glória. A glória, ela se manifesta debaixo da perseguição. Logo, você não tem que fugir. Fuja antes do pecado. Não fuja da correção. Isso vai produzir glória na tua vida. E então a glória de Deus na tua vida vai ser o fruto que glorifica a Deus. Ali mais uma luz brilhou. Quem é esse? É alguém que creu. Alguém que entendeu Cristo. E nisso o Pai é glorificado. Eles entenderam a minha imagem. Aleluia.
Paulo entendia qualquer coisa que nos falta hoje na face da terra. Queridos irmãos, a minha fé não é baseada ou não envolve uma história da ressurreição. A minha fé é a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então estamos mortos. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos no nosso pecado. Logo, eu tenho fé que Cristo ressuscitado, eu estou com Ele ressuscitado. Amém. A minha fé não é acerca de factos históricos. A minha fé é baseada na ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo disse, quero ser achado nele não tendo minha própria justiça, mas a dele que vem pela fé, para que tenha eu comunhão com os sofrimentos dele, para que eu me negue a mim mesmo. E dessa maneira, me negando a mim mesmo, o espírito de ressurreição, o poder da ressurreição, que manifesta a vida dele em mim, possa se manifestar. Aleluia. Saiba, muitos oram para que Deus lhes use no louvor. Muitos oram para que Deus lhes use na pregação. Vasculhamos versículos bíblicos para impressionar. Mas vou te garantir, na tua morte é quando a glória se manifesta. Quando Adão decidiu não estar morto para ele, mas experimentar também para ele, a glória foi embora. Deus não usa um vaso vivo. Temos esse tesouro em vasos terrenos, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor. Você quer andar na glória de Deus, você tem que negar-se diariamente. Negando-te diariamente, Deus pode se manifestar. Deus pode se mover. Alguém que se exalta diariamente, Deus não pode confirmar isso. Deus não é orgulhoso. Negue-se a si mesmo. Eu sei que Ele se manifestará. Eu sei que Ele se manifestará. Não. Alguém te diz, não, Ele se manifestará. Aleluia. Não importa qual seja a injustiça, não importa aquilo que você ache. Jesus sofreu toda a injustiça. Não importa qual a rejeição que você ache. Jesus sofreu toda a rejeição. Não importa qual seja a luta que você ache. Jesus teve todas as lutas. Não importa qual seja o hostil, o ambiente que você acha. Jesus teve o ambiente mais hostil. Jesus é a personificação, quer da divindade de Deus, quer de toda a luta da humanidade. Não importa. O que mais importa é o que está escrito. Que aos olhos de Deus, preciosa é a morte dos seus santos. Porque eles confiam nele. Que ainda que eu seja rejeitado, injustiçado, o Senhor me restituirá. O Senhor me ressuscitará. Queridos irmãos, é necessário que você permita para que, como o verso 6 diz, que das trevas resplandeça a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É necessário que você ore, busque entendimento para que a revelação da glória venha sobre o teu coração. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. No versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que é que? Ouvi falar da vossa fé. Não basta. Eu já vou à igreja. Não é verdade isso. Você nunca pode ir a algo que é uma pessoa. A igreja é uma pessoa em quem Cristo habita na sua plenitude. Logo, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Mas quando pregamos o evangelho e a pessoa aceita ir para a igreja, bom. Está bem já, glória a Deus, é cristão. Ele é cego. A Bíblia diz, eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê naquilo que é a sua atmosfera, ou seja, o conhecimento, aquilo que é a sua glória, vos dê espírito de sabedoria, para que você entenda, para que você capte a revelação, que os teus olhos se abram. Senão você continua cego. Paulo, Jesus lhe apareceu, estava cego. Jesus lhe apareceu, ele ouviu o Senhor lhe chamar. Se ele continuasse cego, ele nunca iria viver o que Deus lhe chamou para fazer. Queridos irmãos, você tem que ter cuidado, porque quando Deus te chama, você pode continuar cego ou alguém te fazer cego. Então ele diz assim, iluminando os olhos do vosso entendimento. Aquele que ordenou que a luz resplandecesse nas trevas é o que iluminou os nossos corações para entender a glória de Deus. Cristo, a imagem de Deus. Aqui ele diz, iluminando os olhos do vosso entendimento para que saibas qual seja a esperança da sua vocação. Você precisa ter os teus olhos abertos e reconhecer, entender quem é Cristo. E depois sucedem essas três realidades. Número 1, que saibas a esperança do teu chamado. Quando os teus olhos se abrem, entendemos agora quem somos chamados para ser. E uns entendem o seu chamado para isso, outros para aquilo. Depois disso, qual é a riqueza da glória da herança nos santos? A recompensa. Entendestes agora que o teu chamado é ser luz do mundo. Agora tem uma recompensa. Entendeste que o teu chamado é te negares a ti mesmo. Agora tens uma recompensa. Ele se manifesta em ti, porque tu te negas a ti mesmo. Aleluia. Depois ele diz, e entendas qual a sobreexcelente grandeza do seu conhecimento, do seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-o à direita dos céus. Todo o nosso tópico de fé está em torno da ressurreição. Queridos irmãos, a ressurreição é a chave. Quando o diabo te cerca, o segredo é você saber ser ressuscitado. A morte cercou Jesus e Jesus ressuscitou. Não podia lhe conter. Frutos na tua vida é quando as trevas tentam te cercar, mas você nega-se a si mesmo, imitando a Jesus, confiando que o Senhor vai te ressuscitar. Por que é que eu não respondo a autoridades? Se a autoridade for injusta comigo, por que é que eu não me levanto para repostar? Porque eu sei que se a injustiça for real, o poder da ressurreição é maior. Por que Jesus não respondeu a Pôncio Pilatos? Porque ele sabia que o Pai poderia lhe ressuscitar. Ouça novamente o que você está ouvindo. Oh, rebeldes de espírito e de coração. Por que Jesus não respondeu a Pôncio Pilatos, a Herodes? Já deste conta quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu a Herodes nem a Pilatos? Mas apareceu àqueles que acreditavam nele. Queridos irmãos, o Senhor Deus, Ele é Deus que te justifica. Como é que Jesus fez? Negou-se e o Pai lhe ressuscitou. Por que Jesus aceitou morrer? Porque ele confiava no Pai. Imitai a Cristo. O que é imitar Cristo? Abre os olhos para entender o teu chamado. Qual é o teu chamado? Negaste a ti mesma. Qual é a recompensa de tu negaste a ti mesma? A manifestação da vida dele em ti. Ou seja, a unção só flui quando te autonegas. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nós temos o ministério de Paulo, as cartas paulinas, as epístolas de Paulo. O que é que na realidade é? O ensino que nós estamos a trazer aqui. Que depois de você aceitar Jesus, a necessidade de você se negar a si mesmo, para que teus olhos se abram e agora entendas o teu chamado, o poder que opera em ti, é o que Paulo viveu. Atos 9, Jesus aparece a Paulo.
E quando Jesus aparece a Paulo, ele está cego. E quando ele está cego, alguém que lhe instruiu, lhe impondo as mãos, abriu-lhe os olhos. Paulo entendeu as palavras de Jesus, agora pô-las em prática. E então começou a ensinar a igreja. Assim como outrora era cego, aceitei Jesus, ouvi Jesus, e me puseram as mãos para abrir os olhos. Eu agradeço a Deus por vós. Mas que os vossos olhos sejam abertos. Para quê? Para a multiplicação da graça. Em que sentido? Teus olhos sejam abertos para entenderes o teu chamado. Qual é o teu chamado? Negaste a ti mesma. Mas negaste a ti mesma, qual é a recompensa disso? Que a vida, a unção dele se manifesta em ti. E depois, para que entendas a sobreexcelente grandeza do poder que opera em vós. Aquele que é apto para te ressuscitar. Vamos ler isso novamente. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para entender a esperança do teu chamado. Queridos irmãos, aceitar Jesus não é ir para o céu. Aceitar Jesus é entender que você foi chamado para negar-se a si mesmo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Número 2. Para que saibas qual é a esperança, a recompensa da tua vocação. Depois, a riqueza da glória da herança nos santos. Qual é a glória da herança? Qual é a tua herança? Que Deus se manifesta em ti. Temos esse tesouro, que é a glória. Qual é o maior privilégio de um servo de Deus? Que o Senhor lhe use. Depois diz, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação na força do seu poder. Agora veja, esse poder onde é que Deus manifestou? Em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, o teu chamado é entender que se a chamada é para imitar Cristo. O que é que Cristo fez? Negou-se a si mesmo. E o que é que aconteceu? A vida de Deus fluiu. Hoje fomos salvos. Não. Mas se te negas a ti mesmo, o que é que vai acontecer? Não se preocupa. Há poder para te ressuscitar. Amém. Aleluia. Quando Jonas, que estava desviado de Deus, confiou em Deus, o poder da ressurreição lhe trouxe de volta e ele foi para Nínive. Eu estou a falar para quem é rebelde, quem diz não, eu já não sei como sair dessa situação. Confie em Deus, restaure a tua obediência em Deus. Não importa as tuas trevas. O poder da ressurreição. Aleluia. O teu chamado é negar-se a ti, para que o mundo veja a graça de Deus em ti, e então isso se multiplica também neles. Amém. Eu aprendi isso desde que os meus olhos foram abertos. É um privilégio poder te instruir da mesma maneira. Aleluia. Amém. O que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e colocando-o à direita de Deus. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Veja o que está escrito aqui. E de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queres carregar poder sobre demônios? Queres carregar poder e autoridade sobre principados e potestades? Essa é a chave. Entenderes o teu chamado. Qual? Negando-te a ti mesmo, a vida de Deus se manifesta como tua herança. 3. O poder dele para te ressuscitar. Uma vez que você morre, porque você confia em Deus, a manifestação de Deus em ti, poder para te ressuscitar. Você começa a crescer, onde ele te mediu 1000, e depois te mediu mais 1000, e te mediu mais 1000. Queridos irmãos, muitos hoje querem andar na unção. Senhor me unge, Senhor vai me ungir, Senhor me unge. Para. Negue-se a si mesmo. E no pouco que vais experimentar da manifestação de Deus, saiba, tem mais. E quando você continua a negar-se a si mesmo, saiba, ainda não atingimos. Aleluia. Prosseguimos para o alvo. Aleluia. E qual era o alvo de Paulo? Ser achado nele. Sem justiça própria, mas uma daquele que se nega a si mesmo. Comunhão
com os sofrimentos dele e o poder da ressurreição. Essa é a mensagem de Paulo. Aleluia. O que eu estou a tentar te dizer? A aplicação da palavra na vida de um homem. Então você vê Paulo, um homem que não pregou somente, mas ele aplicou isso na vida dele. Por isso diz a palavra de Deus que Deus usava extraordinariamente Paulo, de modo que os espíritos imundos saíam, os aventais que dele eram levados, tocavam nos doentes, curados, os espíritos imundos saíam. Por quê? Porque a vida se manifesta neles. Queres que o teu ministério de louvor tenha essa manifestação? Nega-te a ti mesmo. Por que muitos ministros de louvor não têm a unção? Porque eles recebem aplausos dos homens. Eles cantam o que os homens querem ouvir e não as obras do Senhor. Nega-te a ti mesmo. A herança é a manifestação dele em ti. A unção se manifesta. Sabendo nós que o Espírito de ressurreição. E a Bíblia diz que pela fé os antigos não aceitaram ser livres para alcançarem uma melhor ressurreição. Noutras palavras, muitos lutam. Oh Deus, muda a minha história, muda a minha situação, tira-me dessa situação. A única coisa que nós devemos falar, Senhor, não mais eu, és o Senhor. Eu me nego o Senhor. Que diminua eu, o Senhor. E quando é que vais aparecer? Eu não quero aparecer, mas esconda na tua glória. Quanto mais for a tua morte, e mediu, as águas lhe batiam no tornozelo. Mediu mais 1000 e batiam no joelho. Mediu mais 1000 e tocavam na cintura. Mediu mais 1000 nos ombros e a água que se passava a nado. Espera ainda. Mediu e aumentou. Esse mediu mais 1000 é agora que estão a te dar mais. Depois de seres fiel no pouco, estão a te entregar mais. Fostes fiel, não te levantaste, continuaste a negar-te a ti mesmo. Mais unção, mais poder. E ao ponto de Deus te colocar acima de principados, potestades. À medida que te negas a ti mesmo. A razão pela qual você não venceu ainda coisas que Jesus já te entregou como vencedor é por causa disso. Que os teus olhos se abram. À medida que você entender essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus. Assim seja, ó Deus, que a tua graça se multiplique. Essa graça se manifeste na medida que nos negamos a nós mesmos. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Se ativa o sobrenatural. Se sente sua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Yahweh Rafa Elohim El Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai
Ele se manifestará.